cuidando um pouco da saúde, que é necessário. Estou desembargado porque hoje eu andei mais de meia hora. Então, fiquei muito feliz de estar, né, estando exercitando mais uma vez. Igreja do Senhor Jesus, quero agradecer ao Espírito Santo, como disse, e dizer a todos vocês que hoje é uma mensagem revelada do Espírito de Deus para nós. E eu quero deixar bem claro, dá para ouvir bem? Dá para ouvir bem? Que o que vai ser pregado hoje, o que vai ser transmitido hoje para nós, é algo muito interessante acerca, né, mas muito interessante mesmo, acerca da salvação, porque é um tópico muito interessante. Não é, o pastor Júlio vai falar do templo do Espírito, não. Tem várias dimensões em relação ao templo. Então hoje nós vamos falar do templo de Deus. Onde é o templo de Deus, como ele funciona. E existe uma combustão para isso funcionar. É muito interessante isso, né? Então vamos lá, então abre o Bíblia comigo, sagrado comigo. Glória a Deus. Livro de Efésios, capítulo 2, verso 20. Efésios 2, 20 em diante. Efésios, capítulo 2, verso 20 ao diante. Está escrito assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Guarda essa palavra, pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. E nele também vão juntamente sóis edificados para a morada de Deus no Espírito. Irmãos, esse versículo não é fácil, você tem que estar no Espírito Santo para você entender o que ele quis dizer aqui. É algo muito sério aqui nesse lugar agora. É muito sério mesmo. Muito sério. Irmãos, para pensar aqui, olha para mim e vamos agora viajar. Aperte os cintos que nós vamos sair da terra. Diga glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Todos nós já estamos de cor e salteado sabendo que 1 Coríntios 3,16 fala do templo, do corpo, que vós, o corpo, é templo e morada do Espírito Santo que habita em vós. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que no único meio de Jesus ter essa chance de comunicação com o homem, agora no corpo. Mas teve no passado em templo feito de mãos humanas, que foi o templo de Salomão. Nós sabemos por que o templo de Salomão foi reerguido. Foi erguido, depois foi reerguido. Mas por que o templo de Salomão foi erguido? Porque essa casa de adoração foi erguida. Porque Deus, ele amou o homem, ele amou Israel. A Bíblia diz que Jacó, né, ele ganha o poderio, né, de lutar com o anjo, buscar a sua bênção, transforma Jacó em Israel. E Israel agora é uma nação que Deus ama e habita no meio do teu povo. Israel começou a amar Israel. Deus começou a amar Israel e chamou ela de esposa. Até que o profeta Oséias começa a detalhar sobre esse vínculo de amor, né, que tinha o próprio Deus com Israel, a esposa. Mas existe um vínculo agora muito interessante, porque Deus falou para Davi, edifica uma casa para que eu possa entrar dentro dela e vir morar com eles. Eu vim estar com eles, porque eu quero ficar mais próximo de vocês. Olha que coisa linda, né, gente? Coisa mais maravilhosa. Um próprio Deus, um Deus no céu, querendo morar com a gente, querendo estar do lado de ladinho, assim, ó, face a face, beijar no nosso rosto, falar: oi, meu filhinho, tudo bem? Deus tentou. E assim ele fez, quando a Bíblia diz que Davi vai morrer, Salomão pega a parte sucessória do reino, e aí começa com 8 anos de idade, pedindo sabedoria. Tinha somente 1000 bois, vai lá nos montanha, queima os 1000 bois, oferece sacrifício a Deus, Deus desce do céu e começa a falar com Salomão, né? E fala em 2 Crônicas, que todo mundo sabe, capítulo 7, e fala assim: olha, se esse povo se humilhar, me afaste buscar, eu virei isso e sararei a sua terra. E aí começa ali um vínculo com Salomão. Salomão ganhou uma sabedoria imensa, né, de entender que o reino de Israel precisava se erguer de Judá também. Aí começa um vínculo nessa história, né? Lembra, nós sabemos que o templo é defasado, Ezequias, vários reis, depois que Salomão morre, tomam conta do templo, zombam, né? Até mesmo portais de Damasco vieram, animais sarmentos sacrificavam
dentro do tabernáculo, Deus começa a se afastar do templo. O templo, a Bíblia diz que Jeremias entra no círculo, começa a profetizar, Babilônia vem, destrói o templo, e aí começa aquela chaga, 70 anos de exílio. E depois Ciro Pérsia, né, o adversário do povo de Israel, vai lá e resgata Israel. Olha que coisa interessante. E ainda Deus chama Ciro de meu ungido. E aí Ciro vai lá, resgata, o povo vai e reergue. Com Salomão demorou 7 anos, agora com Ciro 500 anos. Aí já é chamado já mais um templo de Deus, já é o templo de Zorobabel. E nesses templos de Zorobabel, Deus começa a querer tentar entender por que essa conexão não existe entre a benfeitoria de adoração aos céus e o Deus sempre eterno pegando o homem e adorando, né, diante da sua face a sua criação, porque ele também adora o homem, tá, gente? Deus, o homem adora a Deus e Deus também adora o homem. Adorar Deus para com o homem é de pai para filho. Aí eu adoro meu filho. É isso, não adorar em reverência. Mas o homem adora a Deus em reverência. Deus adora a Deus em amor. Deus adora o homem em amor. E o homem adora a Deus em reverência. Diga glória a Deus. E essa adoração do homem, né, de Deus querer estar aqui, esse amor tão pegajoso, porque não era para ter aniquilado, mas esse amor por causa dos homens, que levava à sucessão de tão glorificação a Deus, que como Noé, Deus o viu, colocou a Arca da Aliança, o Salomão também, viu Davi segundo o seu coração, então Deus começa a ter esse vínculo com o homem, se aproximar e tentar refazer novamente a amizade que foi destruída no Éden. Mas agora começa uma interlocução de Paulo, porque Jesus está falando agora que se esse templo cair, eu refazerei ele em 3 dias. Começa dali, começa uma assustadora pregação. Porque os discípulos falaram, porque esse templo aqui, o Senhor vai derrubar ele e refazer em 3 dias. Quem sabe ele estava falando do templo físico. O templo de tijolos. Mas Jesus estava falando do templo físico. Desse templo aqui, que ele ia derrubar. Em 3 dias ele ia reconstruir. Ou seja, na sua ressurreição. Em 3 dias ele ia ressurgir. Começa Paulo a escrever e dar ênfase a isso. Falar que realmente depois que Atos dos Apóstolos capítulo 2, levanta uma cortina de fumaça entre os discípulos. Cadê esse Jesus que não voltou mais? Só ascensão por 40 dias, subiu, mas desceu o seu espírito. E agora Jesus entra no homem. Não um fantasma que incorporar no homem. Não é possessão. Pode ser a palavra possessão, porque possessão é uma palavra de possuir, né? Podia ser possuir, não. Jesus não, o Espírito Santo não possuiu o homem. O Espírito Santo entrou no homem, né? Ele não possuiu, ele não tomou o seu corpo. Tá? Quem possui é Satanás, possessão vem do diabo, porque ele possui, ele entra e pega a força. Jesus não, ele bateu na porta. E quando bate na porta, aonde ele disse que bateria na porta? Na onde? Alguém sabe? Onde ele disse? Qual que foi a primeira porta que ele disse que ia bater? Alguém sabe? Eu quero ver quem vai saber. Vai, gente. Errar é normal. Então a glória de Deus está muito forte, né? Vamos lá. Vamos lá, errar é normal. Vambora. Errar é normal. Gosto que vocês erram também. Eu quero ver quem vai acertar aqui. Onde que foi que Deus falou para o homem? Que ele falou, eu vou bater naquele tal lugar. No coração? Não foi no coração. Não foi no coração, não. Quem falou coração é mentiroso. Não foi isso, não. Pode parar com essas palhaçadas. Pode parar que não foi no coração, não é negativo. Não foi no coração, não. Pode parar com isso aí. Não foi no coração. Hoje eu não tenho pressa para acabar, hein? A live. Diga glória. Só sempre. Entendeu? Hoje eu não tenho pressa para cá. Não, diga glória. Não foi coração coisa nenhuma. Nem negativo. Não na mente, no ouvido. Não. Para. Também não foi. Onde foi? Aonde Deus fez? Não, onde foi? Não foi. Na alma também não foi. No olho também não foi. No espírito também não foi. Quase ali. Quase. No quarto, na porta. Chegando perto. Ninguém vai acertar. No íntimo, não. Todos errando, igreja. Todos erraram. Ninguém vai acertar. Quer que eu fale aonde foi a porta que ele disse que ia bater? Quando Jesus sobe em sua ascensão, ele fala que tem uma casa que ele vai entrar. Uma primeira porta. Claro que temos em João dizendo, eis que estou à porta e bato. Não é essa porta. Eu estou falando da porta do Espírito. Lá em Jerusalém,
ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E naquela porta eu vou entrar. E se vocês vão abrir, a Bíblia diz que veio do vento veemente e entrou pela janela, como um vento. Então, ficar em Jerusalém orando, porque eu vou subir e vou descer por lá, eu vou entrar por lá e vou entrar dentro de vocês. O casebre foi tomado pelo vento de Deus, o Espírito Santo, na porta da oração em Jerusalém. Ali recebem o Espírito Santo e são totalmente transformados por um poder em novo, um poder justo, santo, um poder glorificado, aonde os discípulos conseguem ganhar a autonomia de serem chamados agora servos do Deus Altíssimo, tá certo? Então na porta da oração em Jerusalém, lá naquela porta de lá, ainda que entrou pela janela, que a porta estava fechada, o Espírito Santo tomou os irmãos e ali essa porta de entrada do Espírito começou. Aí Jesus estava falando na porta, quando ele escritou a porta e bate, ele está falando em palavras. Agora não só fica em palavras, mas agora se destila em poder. Pois Paulo disse que não fique só em palavras, mas em poder. Então a palavra que Jesus dizia era na porta. Agora o Espírito entra dentro. Não é na porta, ele entra dentro, porque estamos em oração, em comunhão, em comunicação. Se a porta de Pedro não se abrisse, no meio da oração, a pedra do coração não abrisse, no meio da oração ele ia receber da mesma forma, porque agora é o batismo do fogo que vem do céu, do alto, seja um revestido. Ele não vem mais frontalmente de palavras de Jesus. A palavra de Jesus vem por aqui e o fogo vem daqui. A palavra vem aqui e o fogo vem daqui, meu Deus do céu. Meu Deus, que revelação tremenda, aleluia. Então agora era necessário que todos recebessem esse Espírito que vem do alto. Ele não vem na horizontal, ele vem na vertical. É um chamado grandioso que vem dos céus. E veio do céu e quando chegou na terra veio como um vento. E tomou os corações dos homens. Ali começa o primeiro desafio do homem. Como conservar algo tão santo dentro de um corpo pecador? Como conservar isso dentro de nós? Como ideologia? Meu Deus, eu estou sentindo uma energia muito forte aqui. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu não sou digno da tua presença, meu Deus. Oh, Deus da glória. Oh, Deus de glória, Deus de poder. Oh, Deus de maravilha. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Toda vez que Jesus aparece aqui, vocês percebem que a luz aparece lá atrás? Quem já percebeu? Toda vez que eu sinto, ela aparece lá atrás. Igreja, então, nesse exato momento, a pergunta é, eu preciso ser salvo, eu preciso mudar, eu preciso sair dessa cidade. Eu preciso
sair dessa terra, eu preciso morar em Jerusalém. Mas para que eu more em Jerusalém, eu preciso conhecer o Espírito Santo. E agora eu já conheço, ele entrou dentro de mim. E agora como conservar isso? Quem sabe Pedro perguntava isso. Nós temos poder agora para ressuscitar os mortos, como ele tinha, e fará obras maiores que a dele agora. Mas existe uma pergunta nessa hora. Como conservar esse tempo espiritual? Como conservar isso? Pedro fala que nós somos pedras vivas, edificados com casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então como eu farei isso? Jesus falava que naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, eu em vós. Então ele falou, vai conhecer naquele dia, no dia dos Pentecostes, que eu estou com o Pai está em mim e eu estou em vocês. Então nós somos três, unidos juntos. O Pai, o Filho, o Espírito e você. Na divindade dos três. Eu estarei com vocês, Pedro. E vocês naquele dia vão ver isso. Quando Jesus ele fala isso em João 14, 20, ele fala dessa forma. Vocês vão conhecer o dia que eu estarei no Pai, o Pai está em mim e eu estarei dentro de vocês. Então o Espírito Santo que testifica de Cristo desceria para algo novo no homem, para tirar o entendimento humano do coração perverso, da mente calculada pelo pecado e pela morte, e traria de toda transgressão a vida e a reconciliação com o Pai. Então o Espírito testificando de Cristo nos daria a unidade, o poder, a força e o mover dentro de nós, que saltaria para nós, jorrando a nós a uma água cristalina, que ele disse, mulher, se você soubesse quem te pede água, você me pediria água. E quando começa a jorrar o Espírito das águas cristalinas dentro de nós, vivemos o primeiro amor. E ali saímos saltitando, saímos pulando, entregando panfleto, orando todos os dias madrugados, nós começamos a pregar até para o papagaio. Mas chega uma hora que nós não percebemos que essa água, ela pode acabar. Mas por quê? Porque a torneira fecha. E quem fecha? Nós mesmos. Pela falta de sinceridade, pela falta de maturidade, pela falta de companheirismo com o Espírito Santo, na Bíblia, no mover, no entender, no pensar. E muitas vezes, quando ele vem limpinho, a água vem limpa, nós começamos a sujar essa água. Mas como assim? O Espírito Santo é incorruptível? Sim, ele é. Mas nós somos corruptíveis. Nós sujamos aquilo que ele tem que fluir. O rio, a canaleta que desce a água, sujamos ela. Por quê? Porque o nosso corpo começa a se penetrar com coisas impuras. E o Espírito Santo, com a água cristalina, não pode andar dentro de vocês, estamos todos sujos, todo podre, porque a água é limpa. Então, se no final dela poderia se corromper, lógico que ela não corrompe, mas ela exige uma entrada limpa, ela exige uma dedicação limpa para que ela venha fluir dentro de nós. Mas o corpo começa a se corromper, a mente começa a pensar mal do teu irmão, começa a malícia a entrar no coração e essa água vai se secando, porque ela não tem anexo algum com terreno feio, fedido, terreno desprezível. Então essa água do Espírito, ela tem que correr aonde o corpo determina e a mente, o coração determina. E como manter isso? É quando nós mantemos o nosso coração. Quando nós mantemos a chama viva no coração, no peito, na alma. Quando mantemos a chama viva da esperança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando mantemos de pé como soldados lindos e poderosos, cheios do poder de Deus, preparados para uma batalha travada, terrível, que logo se findará diante do grande juízo de Deus, mas que ainda estemos preparados com continência a um grande general de guerra, Senhor eterno, poderoso, Jeová Nissi. E é isso, essas batalhas ocorrem todos os dias. E é por isso que o Espírito Santo, muitas vezes, ele se afasta com tristeza. Ele determina as ações humanas, e aí ele começa a observar o homem, porque ele fica sobre o homem. Assim, meus irmãos, fez como sobre Davi. Davi perdeu a essência do poder de Deus. O Espírito do Senhor não estava mais sobre Davi, mas sim uma espada, uma justiça solene, dizendo, Davi tem que se consertar nisso. Você não tem como mais eu morar dentro de você, você não tem mais como eu chamar você como forma o meu coração, porque eu não pratico adultério. Deus não pratica, como que pode ser que o coração de Davi fosse o coração de Deus? Porque ele usou o seu próprio coração, e quando nós usamos o nosso coração, deixamos o Espírito Santo de fora das intenções, deixamos o Espírito fora das imaginações, deixamos o Espírito fora diante de tudo que é mais sagrado, os candelabros do Santo Espírito, deixamos tudo para honrar o nosso próprio querer, interesses próprios.
E nisso fugimos da realidade, da grande pregação que Pedro disse: olha, arrependei-vos e sejam batizados com o Espírito Santo. Esse batismo, meus irmãos, não é línguas, não é sapatear, não é ter dom de profecia, não é nada disso. O batismo do Espírito Santo é ter amor dentro de você. O único senso de poder que a Bíblia fala é do amor, porque temos que ser amáveis. E quando o Espírito Santo entra numa pessoa, a pessoa começa a amar o seu inimigo. Quando o Espírito Santo ele entra dentro de uma pessoa, a pessoa começa a amar, meus irmãos, até os que faz mal, chorar, ora, ler Bíblia, começa a se interessar somente com as coisas de Deus. Quando perdemos o Espírito Santo, temos mais tempo com o celular na mão. E esse é um primeiro sinal que Deus está mandando dizer a todos vocês. E foi por essa mensagem que o Espírito Santo falou: filho, fala para eles que eles estão me trocando agora por tecnologias humanas, por interesses pessoais. Então, quando o celular fica mais tempo em sua mão, é mais tempo que você larga o Espírito Santo de lado, é mais tempo que você dedica às coisas dessa terra, é mais tempo que você vê coisas que passam, perecíveis e que vão temporais. Mas porém Paulo escreve dizendo: aquilo que é do céu, eu busco as coisas do alto, porque do alto me revisto do seu poder, e do alto as coisas do céu se refletem em Paulo, até que ele mostre-se para todos os homens: já não vivo mais eu, mas Cristo lá no céu vive dentro de mim, porque a razão do céu se planeia e também se transpadeça na terra acerca da minha própria presença. E isso faz com que todos os homens se percam, porque quando eles se viciam no celular, quando eles se viciam em coisas pequenas dessa terra, o que adianta você criticar o drogado, você criticar o viciado em crack, sendo que você é viciado em celular, em TikTok, em Instagram? Deus está falando comigo, está falando com você. O Espírito Santo está com ciúmes de nós. Deus colocou nós como peculiar, algo peculiar, somente dele, somente atenção para ele, porque é nele que no final você vai ficar. O celular vai para o fogo eterno, mas a sua alma irá para a eternidade. E como irá para a eternidade se o tempo maior que você tem na sua vida é dedicado às coisas dessa terra, é dedicado às coisas que passam? Então a eterna ficou de canto. Então as naturais e as passageiras e temporais tomaram conta do seu viver. E isso Deus está muito, mas muito triste de manter esse espírito dentro de você. E não tem como ele continuar habitando aí, não tem como, ele vai sair. E se ele sair, vai ser muito difícil ele voltar. Aleluia, Senhor. Oh, glória, 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 glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Andecopa nagasuminai. Aramanduí decanta arabasemenai. Aramanduí decanta arabasumenai. Aramanduí decai, chobanai, tobrande, queime, decopra, canarai, toromane, dequei, rai, choban, rebian, derramanduí, decai, chomanagasebenai. Aleluia, glória, glória. Aleluia, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade, de vida em geração em geração. Tu és o Senhor, tu és o Deus da minha vida, tu és o Consolador. Aleluia, glória, 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 glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória, glória, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Posso fazer uma pergunta? Qual é a diferença do crente de hoje com os ímpios? Se os ímpios ficam 6 horas com o telefone na mão, os crentes também ficam. Não há diferença mais do povo de Deus. Não há.
não há diferença de quem serve e não serve. Posso fazer uma pergunta? Qual a diferença do povo de Deus com o povo do mundo? Sendo que depois acaba o culto, os ímpios vão para suas casas e vocês vão também. Não vão atrás de almas, vão comer pizza, vão filmar para colocar no Instagram que o culto foi uma bênção. Bando de glutães, vocês vão tudo para o fogo eterno, diz o Espírito Santo nessa manhã. O Espírito Santo está dizendo, e se não for ele, que seja uma blasfêmia. Glutões, o dia de vocês vão chegar. Vocês saem dos cultos cheios de uma porcaria que sai do altar do seu pastor, que não consegue entregar a vocês a verdade. E ainda depois, com a emoção, acha que o culto foi uma bênção, como a pizzaria comer. Filmar, fazer assim, hoje foi uma bênção, passou com a pizza desse tamanho. Enquanto o meu povo sofre de fome, diz o Espírito Santo. Enquanto o meu povo está pedindo comida nas casas, vocês esbanjeiam a gordura. É o fato. Qual é a diferença? Eu nunca vi ninguém até hoje sair do culto assim, pensando na palavra. Quando sai, todo mundo alegra. Ou tu abre o WhatsApp. Como o Espírito Santo está em vocês. Vocês acabam o culto, vocês não ficam pensando no que Deus falou. Passou um minutinho, já era a palavra. Tudo foi um passado de tempo. Ninguém vai em casa meditando o que foi falado na igreja. Ninguém chega chorando, meu Deus, olha o que Deus falou comigo hoje no culto. Eu preciso me vestir de fortaleza. Todos iludidos. E vocês estão indo para o fogo do inferno. Acauterizado em vossas mentes e vossos corações. A máfia das igrejas, ministérios. O que está virando esse povo? Quando alguém sai de longe, 4, 5 horas, 7 horas de carro, como eu vi hoje no vídeo, para ver o pastor Júlio, nem vem. Porque idolatria, quantas bajulações, sendo que aquilo que é primordial na sua vida você não está buscando, que é se revestir do Espírito. Pessoas ficarem, andar 10, 3 horas, tudo bem, mas pessoas ficar 7 dias no carro, 8 dias, para ir numa igreja. Para ir numa igreja, idolatria. Dentro do coração, a idolatria. Mas não ficam 7 dias de jejum. Não ficam 7 dias de oração, não ficam. Estava agora. O Espírito Santo chorou quando eu vi aquele vídeo. Estava ali o pastor Flávio, tinha um pessoal que vieram 7 horas de carro. 7 dias dentro do carro para ir na Reage. Eu olhando aquilo, eu comecei a chorar. O Espírito Santo falou, tá vendo, filho? O que eles fazem por causa de um homem. Mas sendo 7 dias, aquela família de oração dentro da montanha, eles não iam. Estamos adorando mais o homem. Estamos adorando as coisas dessa terra. E não queremos mais pagar o preço de 7 dias de oração. E vocês falam aqui, glória a Deus, aleluia, cegos, cegos, vocês são cegos, não conhecem o Espírito Santo, e nem a poderosa palavra da verdade, mas não, se sacrificam para ver o homem, se sacrificam tanto, e não querem sacrificar para ter mais conhecimento da verdade, do poder e da palavra. 7 dias dentro de um carro, viajando para uma igreja, mas não ficam 7 dias no monte, chorando, querendo uma revelação, se encher do poder de Deus, para entrar dentro do ministério de Deus e fazer a obra. Não! Querem atrás daquilo que parece ser bom e agradável aos seus olhos, porque estão mortos espiritualmente. E isso, a revelação do Espírito Santo nos últimos dias, que amantes de si mesmo, amantes de homens, quadrúpedes, répteis, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Até quando iremos pagar o preço deste mundo para homens? E ele se sente glorioso, ó. 7 dias vem atrás de mim. 7 dias ó, dentro do carro. Que vergonha. Que vergonha que estamos acontecendo nesse mundo. Vamos buscar o Espírito. Vamos embora dessa terra. Vamos sair daqui. Aramandoga Suidecai. Vamos embora daqui. É isso que os falsos profetas fazem. Eles se orgulham de pôr o povo aos seus pés. Olha, veio 7 dias de carro para me ver. Mas não foi 7 dias para ver o Espírito.
Ah, Jesus, misericórdia. Oh, Espírito Santo, eu não quero te abandonar, meu Deus. Oh, Senhor, tu és o Santo Deus. Aleluia, glória, glória, glória. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Oh, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Oh, meu Deus, glorioso Deus de glória. E é isso, igreja, que a igreja tem passado. A igreja tem passado esses dias amando coisas que se passam, amando coisas que pequenas, e o Espírito chorando, tentando agregar as almas, tentando entrar dentro do coração do homem, fazendo ele morada. O Espírito Santo todos os dias ele chora, querendo entrar dentro de você e permanecer dentro de você, permanecer dentro da sua alma. Não se deixe se levar para as coisas, os rudimentos dessa terra. Conserva esse Espírito, que foi a chama da grande promessa de Jesus Cristo. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Conserva isso. É a única coisa que pode te levar para o céu. E olha, se você não amar, não tem como ficar. O que diz a palavra de Deus. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Que a Bíblia fala, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, deixe o amor se levar. Busca o Espírito de Deus. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Enche do amor e da plenitude de Deus. Um coração novo. Um novo pensamento, uma nova atitude, uma nova morada, um novo ser dentro de você. Acabou a ignorante. Acabou a mentirosa, acabou a fofoqueira, acabou aqueles que falam gíria, acabou tudo, acabou, despedaça, renasce o novo. É um novo tempo. A plenitude do Senhor tem que estar dentro, edificados em vossos corpos. Foi isso que Paulo disse a Timóteo, Timóteo disse também. Revistam dessa grande, gloriosa, poderosa plenitude, que exerce ao homem um fundamento novo. Mas não. O que estão fazendo? O que você em casa está fazendo? Trocando o Senhor por pequenas coisas, e ainda diz que vai morar no céu aonde? O Espírito Santo não vai te levar embora, não, porque ele não está dentro de você. Está sendo trocado todos os dias pela sua dureza, pela sua incompetência de pensar que ainda que o amor deve ser exercido, e a fé também como plenitude de Deus dentro de um corpo mortal. É isso que Deus está falando conosco nessa manhã. Até quando trocaremos, meus irmãos, a eternidade por fatos pequenos que passam e que logo se vão? E é mediante a fé, para que Cristo habite na fé no coração, para que, estando arraigados e fundados em amor. Ah, meus irmãos, a Bíblia diz que para isso tem que ter uma obediência. 1 João 3,24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em mim, pelo Espírito que nos deu. Ei! É aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele. Ou seja, existem leis, regras, para ter o Espírito dentro do corpo. Obedecer. Para que Deus habite dentro de você. Então não é todos que têm o Espírito
Você sabe o que é ter o Espírito Santo? Vocês têm noção do que é ser cheio do Espírito Santo? Quem tem cheio do Espírito Santo, quando vai dormir, não consegue, no frio, colocar o cobertor. Porque lembra daqueles da rua que não tem cobertor. Quem tem o Espírito Santo, quando está comendo, chora comendo. Porque lembra daqueles que estão passando fome no momento. Quem tem o Espírito Santo, perdoa, anuncia a verdade, doa quem doer, é perseguido por isso. Vira até um perseguidor de Israel, um atribulado. Vocês vão falar que você é atribulado, porque você vai apontando os erros, então as pessoas vão falar, ó, atribulado aí, o perturbador aí. Foi assim que Elias fez, quando o Espírito do Senhor estava sobre ele. Começou a acusar todo mundo, ó, tá errado aqui, tá errado ali, tá errado aqui, tá errado ali. João Batista, as dançarinas dançaram, cabeça na bandeja. Danças dançarinas com a cabeça de João na bandeja. Por que isso? Porque nós somos diferentes. Nós julgamos segundo a reta justiça de Deus. E queremos ver o povo para o céu, na eternidade, morar para sempre em Nova Jerusalém. Morar no gozo do Senhor, na grande e gloriosa presença eterna de Deus. Mas para isso precisamos entender que Deus é o Senhor de nossa vida. O Espírito Santo é o seu mediador entre Cristo Jesus e o próprio Deus. O Espírito Santo intermedia nas orações. Jesus intermedia no afeto, no contato com Deus. Os três se baseiam na fé, na esperança, na vida, no poder, no amor. Deus de graça, de poder e sabedoria quer que todos os homens se consertem, se arrependam e voltem para Ele, porque se voltar para Ele, Ele voltará para vocês. Até quando vamos ver o erro? Vocês não vão enxergar. Até quando vão ver cenas como aquela de 7 dias dentro de um carro para ver um homem? E vocês no comentário, glória a Deus, aleluia! Que ministério maravilhoso! E não vão ver lá no profundo que nós estamos trocando 7, 20 dias, 20 horas para ver um homem, mas nós estamos 20 dias para ver o Espírito. Estamos dando valor às coisas que se passam. Até quando vocês não têm essa visão medonha, pequena? Agora é tudo ou nada. Ou obedece a Deus, ou ame o homem. Vocês não têm que me idolatrar. Vocês têm que me respeitar como servo. Honrar, falar de bênção. Eu te amo, pastor. Tudo bem. Mas eu sou um homem. A glória é para Cristo. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o maioral. Aleluia. Eu sou pequenino. Caio. Frágil. Vocês têm que voltarem a entrar na posição de soldados e voltar para o choro do quarto enquanto é tempo, porque o dia se aproxima e o Espírito Santo está chorando.
Até quando a veracidade dos fatos entrará em sua mente mortal? Até quando você vai ouvir fortes expressões diante de tudo isso e vai ficar, meus irmãos, como se fossem pessoas eloquentes, sem destino na alma? Até quando entraremos nessa dispensação errônea? Chegou o tempo, igreja. Chegou o tempo de sonhar. Chegou o tempo da decisão. Não dá mais tempo. O tempo que a alma já sofreu e sofre é o tempo da redenção. Nós vamos embora daqui. E vocês precisam entender essas palavras. Elas precisam entrar dentro do seu coração e fazer dentro de você uma morada. Vocês precisam voltar. Voltar a entender que Deus é mais do que você conhece. Que a realidade é tão grande, tão forte, tão impávido na alma. O impacto das mensagens não pode ser somente impactos pequenos e ocos, mas tem que ser com eco profundo. Elas têm que penetrar dentro de você e fazer você um novo homem, uma nova mulher. Não se deixa esmorecer agora, num tempo tão pequeno, que se passa muito rápido. Já hoje é quinta-feira. Está acabando mais um mês. Tudo indo embora. Há um tempo regressivo e há um tempo agressivo. E regressa cada dia menos dias para se preparar. A cada dia que passa, menos horas para se aprontar para o casamento do noivo. E eu digo, olhando para vocês, da onde vocês tirarão palavras como essa? Agradece esse canal. Agradece o Espírito Santo que ainda me usa nessa terra, porque não tem mais homens que falam essas coisas. Não tem mais pastor como eu, meus irmãos. Não para minha glória, não. Eu fui erguido diferente. Eu sou, quem sabe, o grito das ovelhas, das noivas. O Senhor vai me levar logo. Eu sou o grito. Eu estou gritando para vocês acordarem. Por isso que o diabo quis me tirar dessa vida, tirar da presença, porque ele sabia que eu era o grito. Ouve o seu grito, aí vem o noivo. Vocês precisam se aprontar para esse casamento urgentemente, em nome de Jesus. É necessário que isso aconteça rapidamente. Todos se corromperam por dinheiro, vocês não estão vendo isso? Todos se corrompem. Os irmãos só querem ficar dentro de igrejas, dando de santo religioso, mas não falam do fruto do amor, da integridade da alma, do plenitude de Deus dentro do corpo. Vocês não estão vendo essas mensagens? Elas não são daqui. Elas vêm do alto dos céus. É porque o Espírito Santo está falando. Não é um homem. Eu sofri para receber isso. Eu perdi tudo. Fui maltratado, espancado, preso. Odiado, até hoje sou. Por crentes, por pastores eu sou odiado. Os pastores não me gostam, não me amam. Se falar meu nome em algumas igrejas, eles punem as pessoas. Porque eles me odeiam. Porque eles não conheceram a Cristo Jesus. Não entenderam o dom do amor, da união e do poder. E vocês que estão em casa, não caiam no engano. Jesus quer mudar a sua vida. Ele quer sarar suas feridas. Ele quer curar o seu íntimo. Mas não faça por religiosidade, nem RI de igreja. Rasga o teu coração. E pede para o Espírito Santo permanecer dentro de vocês. E cuida dele com muito carinho, como uma criança. Não entristeçais o Espírito e nem extinguais o Espírito. E assim terão vida em vocês mesmos. Se preparem para ir embora daqui. Hoje não falamos mais de ir embora. Só falamos de piques, mas ninguém fala mais da eternidade. Irmãos, estamos vivenciando os últimos dias. O que segura o povo na igreja hoje é a religião, a doutrina.
não é o amor, porque eles não amam. Eles são sepulcro caiados, parece tudo santo, mas no fim não ama ninguém. Não amam. E Deus conhece o coração e sabe. Mas o amor que Deus colocou em mim, que foi o maior dom que Deus me deu, faz com que Ele habita dentro de mim e fale nessa manhã com muita displicência, dizendo: é tempo de renovar e é tempo de guardar o que se recebeu, que é o Espírito de Deus. O tempo está acabando. Cada um de vocês um dia serão velados. Eu não sei quando vou partir, mas todos os dias eu estou pedindo ao Senhor para isso. Eu quero voltar para o meu Pai. Eu quero voltar consolado, eu quero voltar alegre, eu quero estar morando para toda a eternidade, aonde muitos pastores não quisessem que eu fosse. Eles não entraram, não deixaram nem eu entrar. Mas quem são eles para ficar na porta que um dia me escolheu? O Senhor está na porta me esperando. E é para lá que eu quero ir embora. Enquanto muitos de vocês ainda estão dormindo no sono da indolência, acreditando em fábulas e sonhos, castelos e príncipes, cavalos cavaldeando em meio às florestas, chapeuzinho vermelho com doce e vovozinha, da onde tiraram fábulas. E por isso que essas fábulas, Paulo disse, que entrariam em nossos corações. Não deixem nomear vocês por apenas dizimista e ofertante. Faça que vocês, os pastores, respeitem cada um de vocês como servos, almas preciosas que querem ainda e querem resultar nessa esperança de salvação. Vocês não é apenas dizimistas da RSA. Vocês têm que ser respeitados. E é por esse respeito que o Espírito Santo olha e dedica, não pelo teu dinheiro, não pelo que você tem, mas sim pelo que você é, uma alma preciosa, vertente num sangue na cruz, espargido pelo poder dessa transformação, de um sacrifício especialmente feito na segunda divisão. Porque a primeira foi abolida, mas a segunda foi glorificada. O segundo sangue, o segundo vinho, no meio do grande casamento, lá na Caná de Galileia, que o segundo vinho era melhor que o primeiro. Essa é uma redenção, essa é a autoridade de Deus. E é para isso que estamos aqui, como 6 talhas cheias d'água, e a 7ª Cristo descendo do céu, com a talha renovada cheia do poder. É isso que precisamos entender. Se encher, se voltar, levantar, sacudir, ir, guerrear. Que faz um homem está aqui agora na internet, chorando. Por que só eu, o pastor Júlio, choro nessa internet? Vocês não pararam para pensar, não? Vocês não pararam para pensar? Porque eu sou o único pastor que chora por vocês. Por quê? Tem que aprender a saber quem serve e quem não serve de verdade. Vocês são iludidos por demônios manifestando em cultos. Vocês estão iludidos por tal de doutrina, que a igreja é doutrinada, que as irmãs cantam no coral. Vocês se iludem fácil. Mas a plenitude que existe, vocês não reconhecem. Sabe por quê? Por que eles não choram? Porque os seus corações são duros. Eles não têm amor por ninguém. Eles pegam uma alma e jogam fora. Ele pega uma alma e lança no inferno. Sem dó, sem pena, sem misericórdia. Porque eles falam que a igreja é deles. Eles nem oraram para que o Espírito Santo fizesse o que aquela pessoa ia falar: irmã, está aqui, está dispensada, não congrega mais. Não vai participar mais do coral. Quem são eles para impedir alguém a orar? Ou então cantar? Quem sou eu para impedir alguém